Você deve ter visto este tweet aqui que o Bruno vai colocar na tela. Vou ler para vocês. Para variar, o craque Casagrande metendo o nariz onde não deve. Ele quer que a seleção brasileira vire pó. Isso não está cheirando nada bem. Que triste fim de carreira. Gente, esse tweet com várias referências ao uso de drogas, falando sobre o ex-jogador Walter Casagrande Jr., teve centenas de compartilhamentos, quase 37 mil likes, e um deles foi o do jogador Neymar. É de conhecimento público que o Casagrande é um dependente químico. Existe um documentário sobre o inferno que ele viveu, e o Casagrande também escreveu 2 livros. Eu li um deles, que foi o primeiro lançado, que se chama Casagrande e Seus Demônios. Eu li esse livro já tem alguns anos e eu me lembro que eu tive que parar em vários momentos porque o relato é devastador. A atitude do Neymar ao dar um like num tweet desse mostra porque a maior estrela do futebol brasileiro está muito longe de ser uma unanimidade. Pelo contrário, né? Muita gente que gosta de futebol, que entende de futebol, que torce pela seleção brasileira, tomou ojeriza, um asco do jogador. Talvez porque o Neymar parece estar sempre do lado errado da história. Mas vamos lá, por que esse like do Neymar é tão equivocado? Vamos embora falar sobre isso? Ô Bruno, antes a vinheta. Eu sou Marilis Pereira Jorge, se você está chegando por aqui agora, seja bem-vindo. E para você que já é meu parceiro de todas as semanas, é o seguinte, eu quero trazer cada vez mais assuntos que não sejam só aqueles sobre o governo, sobre o Supremo, sobre os manifestantes golpistas. Tem muitas outras questões que mexem com o nosso dia a dia e com a forma com que a gente se relaciona com outras pessoas, com a gente mesmo, como a gente entende o país e o mundo. Pode ser sobre o Neymar, que a gente vai falar hoje, pode ser sobre a volta do horário de verão. Calma, gente, por enquanto nada indica que isso vai acontecer. Pode ser sobre as mudanças climáticas, pode ser sobre uma treta no BBB. Calma. Eu só falo de BBB se for algo realmente relevante para a vida em sociedade, alguma coisa que a gente, que tem a ver com a gente. Quer mandar sugestões de temas? Mande, por favor. Quer ajudar a gente a produzir mais coisas bacanas aqui no meio? Seja um assinante premium. São só R$10 por mês e você ajuda o jornalismo independente. O link tá aqui na descrição. Mas vamos continuar o nosso papo. Gente, o Neymar pode ser um gênio em campo, mas fora dele, em geral, ele se comporta não só como um moleque mimado, mas como um sujeito mal informado, desconectado da realidade, insensível às mudanças na sociedade. E não dá mais para ficar tratando o Neymar como o menino Ney. O menino Ney tem 29 anos, vai fazer 30 anos, é um dos principais jogadores da Copa do Mundo, já tem um filho bem crescido, tem dinheiro, tem todas as condições de se informar, tem todas as condições de ser um cidadão consciente e atuando na sociedade, mas não é o que ele faz. Foi assim nas eleições, ao dar apoio a um projeto autoritário do Bolsonaro, e foi assim ao dar like num tweet que... E foi assim quando ele deu like num tweet que tenta fazer piada com dependência química. Veja, o problema para mim não foi a piada. Eu, particularmente, não gosto dessa patrulha sobre o que pode ou não pode ser motivo de chacota. Eu acho que o humor ele vai se autorregulando com o passar do tempo. Muita coisa deixa de ser engraçada, perde espaço, perde público. Isso é muito mais eficiente do que proibir piada porque alguém ou algum grupo pode ser ofendido. Eu não acho engraçado piada com um dependente químico, ainda mais quando você está falando objetivamente de uma pessoa. O Neymar talvez tenha achado dentro dessa falta de maturidade dele, mas o que o Neymar fez não foi rir de uma piada. O Neymar, quando deu um like num comentário sobre a dependência química do Casagrande, jogou sujo, deu uma canelada, acertou o adversário por trás. O Neymar não peitou a crítica que o Casagrande fez a ele e resolveu dar uma rasteira,
trazendo para o debate um problema que o Casagrande não esconde de ninguém, mas que ele já mostrou que é um assunto sério para ele, porque dependência química é uma doença que não tem cura. Desde 1964, a Organização Mundial da Saúde reconheceu que o uso abusivo de substâncias lícitas e ilícitas se caracteriza como uma dependência e não como um vício ou um hábito. É mais fácil achar que o usuário de drogas faz aquilo porque quer, né? Mas eu sugiro para vocês a leitura desse livro que eu falei do Casagrande. Outro livro que é muito educativo é o da jornalista Bárbara Gância, que relata como ela se tornou alcoólatra e como é que foi sair desse vício. O Casagrande e a Bárbara são dois vencedores, mas a história não é a mesma para todo mundo. A dependência química, para vocês terem uma ideia, de cada 10 pessoas que vivem esse problema, só 2 conseguem se recuperar. E que bom que o Casagrande conseguiu, que bom que ele continua ativo, trabalhando na mesma área, que o consagrou como atleta. Como complementarista, ele não disse nada que milhares de brasileiros não tenham dito. Vamos ver o que foi? Ele, estava falando do Neymar, precisa decidir se ele vai ser jogador de seleção brasileira ou celebridade. Se ele decidir ser jogador, é um grande passo agora. Se ele decidir pintar o cabelo, se jogar no chão para chamar atenção igual ele fez em 2018, pular quando alguém encosta nele, não vai dar em nada. Olha só, eu não sei você, mas eu só li verdades. O Neymar virou uma piada na Copa da Rússia. Não foi só no Brasil, foi no mundo todo e isso continua até agora. Na semana passada, o ex-jogador inglês Gary Lineker, que hoje é comentarista da BBC, compartilhou um vídeo desses das manifestações golpistas aqui no Brasil, em que um golpista se joga na frente de um carro que tentava passar por uma rodovia interditada. No tweet, o Lineker escreve o seguinte: ele precisa de algumas lições do Neymar. Gente, deboche puro. Numa outra parte da crítica, o Casagrande fala do apoio que o Neymar deu ao Bolsonaro. Ele basicamente diz que o Neymar é infantil, que tem a síndrome do Peter Pan, que não assume responsabilidade alguma, não toma posição alguma e quando é opinião própria são coisas fúteis. Agora, quando o Neymar é pressionado a ter opinião, são coisas como essa, de apoiar o pior presidente da história política brasileira, que vai ser julgado por diversos crimes que ele cometeu. O Casagrande mentiu? Tanto não mentiu que na hora que Neymar poderia se posicionar e dar uma resposta adulta a essa crítica que foi feita pelo Casagrande, tudo o que ele conseguiu foi agir como um moleque e usar a dependência química do Casagrande para atacá-lo. O Neymar pode ter a maioria das habilidades como jogador, mas falta a ele algo que faz toda a diferença dentro e fora do campo, que é a inteligência emocional. Ou vocês acham que toda aquela encenação em 2018 foi reflexo do quê? Pois é, mas não foi só isso. Quero recordar aqui alguns outros episódios que mostram essa falta de maturidade. Em 2019, por exemplo, já jogando pelo PSG, ele teve uma fratura no dedo. E o que ele fez? Ele veio para o Brasil e apareceu em vários lugares se esbaldando no carnaval. É óbvio que isso pegou muito mal junto ao clube, junto aos colegas dele. Porque não é uma atitude profissional. Você está em recuperação e aí você parece curtindo o carnaval no Brasil. Em 2019, ele deu um soco num torcedor da equipe adversária quando perdeu o Campeonato da França. No final de 2020, quando a gente via que a Covid estava piorando de novo no Brasil e a recomendação é que as pessoas não fizessem grandes aglomerações, Neymar promoveu uma festa em Mangaratiba com 500 convidados. Negacionismo puro, inteligência emocional zero, diante de tudo que estava acontecendo no Brasil, porque um pouco tempo depois, o Brasil chegou a ter quase 4.000 pessoas morrendo por dia. Em maio de 2021, a Nike rompeu o contrato com ele, dizendo que ele não estava colaborando numa investigação interna na qual ele era acusado de ter assediado sexualmente uma funcionária da empresa. A Nike patrocina a seleção, e aí o que acontece é que durante os treinos da seleção, o Neymar aparece, enfim,
com a roupa da seleção, mas colocam uns emojis em cima do símbolo da Nike. Gente, isso é molecagem, é coisa de moleque, é coisa de criança, é coisa de menino, coisa que o Neymar não é mais. Ou pelo menos não deveria ser. Por fim, eu quero dizer que eu acho natural e muito bem-vindo que as pessoas se revoltem com a atitude do Neymar, mas muita gente que condenou o like do Neymar nessa piada sobre dependência química não pensa duas vezes em fazer piada, por exemplo, quando o alvo são adversários políticos. Muitos progressistas que se posicionam a favor da liberação das drogas, mas adoram fofocar em público e fazer piadas tão sem graça quanto essa que foi direcionada ao Casagrande. Como é que se diz mesmo nas redes sociais? Enfim, a hipocrisia. Vamos pensar mais no que a gente defende e em como a gente se comporta? E hoje vai ter café, então vamos embora pro nosso café. Voltamos com o glorioso momento do café. Eu tava com saudade de bater esse papo aqui com vocês, porque é agora que eu leio, enfim, algumas impressões de vocês sobre os assuntos que eu trago aqui e a gente pode fazer essa troca em volta de um cafezinho, que sempre é melhor. E olha, eu preciso falar uma coisa, vocês são os melhores. Comentem sempre, mandem comentários, mesmo para discordar de um jeito bacana, tá? Sem partir para agressividade, sem dar uma bolsonarizada. Eu morro de dar risada com os comentários. Olha esse daqui, a Ana Maria Marques. Acho que a imprensa e todos os meios de comunicação têm uma lição de casa. Deixar de noticiar cada pum que esse ceboso... Não tem como não rir. Que esse ceboso ou alguém da família soltar a partir de 1º de janeiro de 2023. Eu acho que isso, de certa forma, já está acontecendo agora, até porque a gente tem notícias sérias para dar, né? A gente está falando de transição, de governo, quem a gente vai ter no ano que vem, falando do que realmente importa, que é discutir o país. E quando a gente tem coisas sérias para discutir, esse supérfluo, isso que era só para tirar a atenção do que realmente importa, sai do noticiário. E a gente sabe que o Bolsonaro ficou 4 anos lá sem governar e a gente estava sempre discutindo, isso, o pum, os comentários bizarros, tudo que não interessa. E isso não significa que a gente tá livre do Bolsonaro e do bolsonarismo. Eu acho que isso é uma coisa que ainda vai demorar muito para acontecer. E por falar em bolsonarismo, Gil Monteiro faz uma observação bem importante. Temos que parar de falar bolsonarismo e passar a falar extrema-direita. Sempre tem um toquezinho especial. Chega de brochonero nos holofotes. Eu concordo com o Gil Monteiro, até porque a gente sabe que tudo que teve em volta do bolsonarismo agora pode acabar indo parar em outras mãos. Até porque a gente sabe que hoje o bolsonarismo é esse representante da extrema-direita, né? É essa face da extrema-direita. Mas isso pode mudar. A gente não sabe se é o próprio Bolsonaro que vai continuar aí para 2026, né, seguindo o modelo Trump, que quer voltar em 2024, ou se, enfim, algum filho dele, ou se são essas figuras que orbitam aí em volta do bolsonarismo, que ganharam a relevância e que vão voltar para atormentar. Aliás, não sei se vou voltar, vamos continuar atormentando. O Rogério Jorge fala que eu tô otimista demais em achar que esse movimento vai diminuir, que as coisas vão voltar ao normal. Talvez eu esteja mesmo, mas se você parar para olhar, mesmo no noticiário, isso já tomou um espaço menor do que tomava antes. Nesse sentido que eu tô falando, não é que essas notícias vão desaparecer, essas pessoas vão desaparecer, mas a gente vai conseguir ter um pouco de normalidade, que é coisa que a gente não tinha. E ele segue aqui dizendo, essas pessoas estão há anos numa realidade paralela. Agora eles acham que chegou a hora. Não acho que isso vai esfriar e acabar cedo. Acho que ainda vai ter problema, principalmente pelas polícias que estão ajudando. Isso é fato. Eu acho que um dos grandes desafios dos próximos anos
é desbolsonarizar, acabar com esse viés de extrema-direita nas polícias e nas Forças Armadas. Isso é um grande desafio para os próximos anos. E a Sônia Costa fala de uma coisa que eu tenho batido na tecla, não só eu, muitas pessoas, inclusive da importância da gente ter um governo de fato de frente ampla, que a gente tenha agora nos próximos anos, e não só o que aconteceu na eleição, não só no governo de transição, a gente tenha uma frente ampla muito forte para fazer frente, ou trocadilho, para fazer frente ao que será enfrentado em 2024, porque essa galera não vai desistir. Então é isso, o bolsonarismo foi derrotado nessa eleição, mas não significa que ele vai desaparecer tão cedo. E aí o Caio dá um exemplo do que eu falei, da gente ter uma trégua, desses movimentos diminuírem, das pessoas retomarem a sua vida normal. Ele fala o seguinte: aqui no meu bairro, cada hora que eu saía na rua era um inferno. Carros plotados o tempo todo, bandeira do Brasil, camisa da CBF, jingle do Bolsonaro. Felizmente, desde segunda-feira, sumiram por completo. Espero que voltem para o esgoto. Esperamos todos nós. Vocês são malvados, hein? Tão malvados quanto eu. E o Adelton Menezes Nunes fala uma coisa que sim, temos que reconhecer. Quem segurou firme as rédeas da democracia foi o Xandão. Se não fosse esse gigante, o Bolsonaro teria passado por cima. É verdade. O Christian Lynch já falou, inclusive, numa mesa do meio, isso. Já pensou se a gente tivesse, por exemplo, um Cássio Nunes Marques à frente do TSE? O que teria acontecido? Eu prefiro não imaginar. E, por fim, Gleidin faz uma observação sobre a minha aparência. Ela diz: Marilis com carinha de cansada. Segue firme aí. Obrigada. Eu é que agradeço. E tô cansada, mas acho que não sou só eu. Acho que estamos todos cansados. A gente tá merecendo um final de ano mais tranquilo, a gente tá merecendo curtir a Copa do Mundo, os jogos. Eu adoro, pelo menos, Copa do Mundo, não só os jogos do Brasil, mas, enfim, toda a festa em torno desse momento, em torno de um esporte. Apesar de ser muito crítica a CBF, apesar de ser muito crítica a essa Copa ser realizada no Catar, a gente vai falar disso pra frente, mas eu acho que a gente está merecendo, nós todos estamos merecendo um descanso. Gente, eu fico por aqui, na semana que vem tem mais. Um beijo para todos.